Boa tarde, pessoal. Esse é o NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Sejam bem-vindos, alunos, alunas, companheiros aqui do Seara de José, pessoal que não é do Seara que está nos assistindo. Uma boa tarde a todos. Desta sexta-feira, hoje é dia 7 de agosto, nós vamos estudar um pouquinho mais. Estamos dando sequência ao estudo do Livro dos Espíritos. Antes, porém, eu preciso dar um recado para vocês, né? Avisá-los que hoje o Newton está impossibilitado de vir, né? Ele tem um compromisso e ele não pôde vir. Ele tentou adiar esse compromisso, não conseguiu. Então, nós ficaremos aí só com hoje a nossa coordenadora, aquela voz do tratamento à distância, aquela voz que nos leva. Eu escuto a voz dessa senhora. Eu vou falar senhora, ela vai me bater, né? Estou brincando com ela. Mas eu escuto a voz dela e me dá aquele sono, me dá uma paz tão grande, entendeu? Então, vamos lá. Algum probleminha na imagem aí, não? Ah, ok. Vamos lá. Deu um probleminha na imagem aqui, ó. Pronto. Estamos aguardando, perdemos o sinal da Alcina aí. A Alcina Medeiros vai hoje nos dar aula, né? Estamos aguardando restabelecer o sinal dela. Ok? Estamos aguardando. Vai lá, atenção, vai voltar. Coisas da tecnologia, atenção. Alcina Medeiros, voltou. Tá voltando. Gente, quero avisá-los que terça-feira, enquanto a Alcina está retornando, terça-feira nós teremos o Dr. Vladimir Batista e eu gostaria muito que vocês assistissem. Eu não costumo fazer uma propaganda específica para cada um, tá? Mas o Dr. Vladimir Batista vale a pena. Ele vai falar sobre o medo, tá? Ele vai falar sobre o medo e vale a pena a gente ouvir o Dr. Vladimir. Ele está mostrando para a gente, principalmente essa questão do confinamento. Quem já tem algum tipo de síndrome que leve, né, a ter o medo, assistam, vai valer a pena. Escuta o que eu estou falando. Talvez eu considero uma das melhores lives que a gente fez até hoje, um conteúdo muito rico e explicativo, e ele deu muito exemplo, que é muito bom, né? E o que dá para a gente interagir, vocês vão gostar bastante. E na quarta-feira, o Seara News Comunidade estará, vocês vão ver o pessoal do Gota de Leite, tá? Estará aqui o pessoal do Gota de Leite. Todo mundo conhece o Gota de Leite aqui em Santos. E o pessoal vai estar aqui também para saber como é que eles estão lidando com essas situações aí da pandemia, o que está sendo feito. Tá bom, gente? Vamos ver se a Alcina já voltou? Foi só falar senhora que a Alcina já saiu. Falei assim, será que ela ficou brava comigo? Vamos ver a Alcina aí, ó. Vamos ver ela aparecendo aí para vocês aí. Olá, Alcina, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde a todos. Vamos estudar hoje juntos, né? Boa tarde. Perfeito. Estamos no capítulo Terceira Ordem dos Espíritos Imperfeitos e na semana passada foi falado sobre a pergunta 101. Então hoje a gente vai da 102 a 106, não é isso? 106. Isso. Perfeito. Isso. Você quer que a gente passe o vídeo agora ou passe depois, Alcina? Você escolhe. Eu acho melhor passar o vídeo e aí depois a gente já conversa um pouquinho e aí depois a gente já passa para a conversa com o pessoal. Antes uma chamadinha, uma chamada oral. Aqui, chamada oral não, chamada é aquela presença, né? Rosa Rodrigues, Regina Lago, boa tarde. Beatriz Souza, Heloísa Inácio, Tatiana Marques, Sueli Manfredi, Rose Amorim. Tá entrando gente também no YouTube, daqui a pouco a gente vê, tá bom? Vamos lá ver o vídeo? Pessoal, presta atenção, explica para eles de onde é esse vídeo, qual é a origem desse vídeo, Alcina? Esse vídeo foi colocado no dia 24, se eu não me engano, e foi na penúltima, na penúltima aula que nós tivemos, o Newton até colocou no grupo do NED esse vídeo falando sobre a escala espírita, né, do André Sobreiro. Ele fez na 59ª, agora não me lembro, é uma reunião que teve, né? E eu peguei esse vídeo, achei muito importante, porque ele é muito esclarecedor e o André tem uma maneira muito, muito simples de falar, né? Quem viu
só vai rever um pedacinho, porque nós só vamos passar aí agora só um pedacinho que ele fala das perguntas 102 a 106. É justamente sobre as perguntas, né? É sobre as perguntas. Esse vídeo, pessoal, não tem mais do que 3, 4 minutos. Acho que 3 minutos e pouco, se eu não me engano. Deve ter 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos. 3 minutos, Tá, vamos prestar bastante atenção e depois a Alcina vai falar um pouquinho sobre cada uma das questões, tá bom, gente? Prestem muita atenção agora. Isso, vamos lá, acompanhem. Rápida aqui pelas classes. 10ª classe, espíritos impuros, são inclinados ao e dele fazem objeto de suas preocupações. Ó, esses são maldosos realmente. 9ª classe, espíritos levianos, ignorantes, astuciosos, inconsequentes e zombeteiros. Ó. Mais irresponsáveis do que propriamente maldosos. Espíritos pseudo-sábios, seus conhecimentos são bastante extensos, porém acreditam saber mais do que realmente sabem. Então percebam que, se eu puder brincar aqui, vale a pena você comprar ele pelo que ele vale e vender pelo que ele acha que vale. Um baita negócio. 105, espíritos neutros, presta atenção agora, porque isso aqui é importantíssimo. Não são bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Pendem tanto para um lado quanto para o outro e não se elevam acima da condição comum da humanidade. Interpreta esse texto para mim. A grande maioria dos espíritos encarnados na Terra são o quê? Neutros, nem bons, nem maus. Fazem o que interessa. Lê esse texto para mim. Pendem tanto para um lado quanto para o outro e não se elevam acima da condição comum da humanidade. A condição comum da humanidade é o quê? A grande maioria dos espíritos encarnados na Terra é o quê? Neutro. Não é bom para fazer o bem, nem ruim para fazer o mal. Por que a gente faz o bem? Porque de alguma forma nos interessa. E eu me lembro aqui do Livro dos Espíritos, mais à frente, quando Kardec pergunta sobre a mais meritória de todas as virtudes, e os Espíritos respondem que a mais meritória de todas as virtudes é a caridade mais desinteressada, ou seja, se a gente não abrir mão dos interesses na prática do bem, a gente vai ter problema. Mas essa informação... Segunda-feira eu fiz essa palestra aqui na Semana Espírita de Paraíso, eu não tinha visto essa informação. E continuando aqui no texto, 6ª classe, batedores e perturbadores, esses espíritos propriamente falando, não formam uma classe distinta em vista de qualidades pessoais. Podem pertencer a todas as classes da 3ª ordem, com frequência se manifesta sua presença através de efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimento, deslocamento anormal dos corpos sólidos. Então perceba que eles não formam uma classe moral, eles formam... A classe é caracterizada, desculpem, pela sua característica de manifestação quando desencarnados, a chamada mediunidade de efeitos físicos. Ok, então. Alcina, vamos lá? Vamos. Então aí, antes da gente falar dessas classes aí, né, que ele já deu uma boa pincelada, né, eu acho importante a gente voltar só um pouquinho na 101, que nós falamos na semana passada, né, com o Newton. E aí eu acho importante, né, a gente dar uma reforçada, né? Primeiro, falando o seguinte, que quando a gente pensa falar sobre as ordens dos espíritos, é sempre importante a gente aprender primeiro a ordem dele, para depois saber a classe. Entender exatamente o que é espírito imperfeito, o que é espírito bom, né? E o que é espírito puro. Né? Para que a gente, sabendo diferenciar exatamente, a gente vai depois entender as classes. Porque essas classes, eles têm nuances. E ele, inclusive, acho que no final da palestra, ele faz a comparação com o arco-íris. Então, o arco-íris, quando a gente vê, você vê
cores, mas você não sabe onde ela começa e onde ela termina. Então, as classes, não a ordem, mas as classes dos espíritos, elas também se mesclam. Em algum momento nós estamos numa classe, em outros estamos em outra, né? Porque às vezes a gente tem uma alteração no nosso comportamento. Então, por isso é importante entender a ordem. Então, nós estamos na ordem dos espíritos imperfeitos, né? Ainda estamos aqui. Estamos naquela parte aqui, como ele diz aqui, né? De espíritos neutros, nem bom, nem mal, né? Às vezes nós somos bons e às vezes nós somos maus. Depende do nosso interesse, do que aquilo, naquele momento, é bom para nós, né? Mas aí ele, inclusive, e por que isso, né? Aí a gente volta ali na pergunta 101, que ele diz assim, quem tiver aí com o livro dos Espíritos, se quiser acompanhar, ele diz assim, a características gerais, né, do Espírito, predominância da matéria sobre o Espírito. Então, ou seja, a matéria, ela prena sobre a vontade do Espírito. As necessidades da matéria, né, as necessidades físicas, elas predominam sobre a vontade do Espírito. Às vezes, nós queremos fazer as coisas certas, queremos fazer tudo direitinho, mas as nossas necessidades físicas, as nossas necessidades neste mundo em que nós estamos, se sobrepõem à nossa vontade, porque a nossa vontade ainda não é tão firme, nós não somos tão determinados, né? Então, como ele coloca aqui, né? A gente, quando a gente está no mundo espiritual, lá no setor de planejamento reencarnatório, a gente diz sim a tudo, né? A gente fala assim, não, né? Está lá o nosso protetor, aqueles espíritos lá que estão confiando na gente, e eles dizem assim, não, olha, vamos reencarnar naquela família, ela é difícil, mas você vai poder se reconciliar. Vamos sim. Vamos fazer tal coisa? Vamos sim, vamos. Então, por quê? Porque essa é a nossa vontade, né? Nosso espírito, no mundo espiritual, ele tem consciência daquilo que nós precisamos modificar, daquilo que nós precisamos melhorar. Só que quando a gente reencarna, essa vontade dá uma diminuída, né? Porque as nossas necessidades físicas acabam sobrepondo, né? O mundo que a gente vive, né? A maneira com que a gente tem ao nosso redor. E aí a gente até diz assim, as nossas imperfeições, as nossas características negativas, né? Aquilo que faz parte do nosso caráter, da nossa história, né? Ela se sobrepõe à vontade de nós melhorarmos. Quantas vezes nós aqui encarnados mesmo, a gente diz assim, não, eu vou fazer assim porque assim é o certo e eu vou fazer assim. Quando chega na hora, você bate um monte de coisa e você acaba desistindo daquilo que você tem, você sabe que é o certo. Muitas vezes nós deixamos de fazer as coisas por ignorância, né? Porque quando nós encarnamos, o que acontece? Né? Só vai sobressair aquilo que for forte em nós, né? na nossa característica espiritual, né? Aquilo que for nobre em nós, aquilo que a gente tem como característica marcante. Então, assim, se eu sou uma pessoa ainda egoísta, orgulhosa, encarnado, por mais que eu saiba que eu tenho que combater tudo isso, e nós todos sabemos isso, né? Aquilo é muito forte em mim para eu combater esse egoísmo. Então, outras coisas, escolhas que a gente faz quando aqui encarnados, e que nós
fazemos escolhas erradas por ignorância, por não saber, por não lembrar, por não assimilar ainda as coisas mais corretas. E aí, com o tempo, a gente vai percebendo e vai se modificando e vai se fortalecendo. Então, como ele nos fala aqui nessa primeira parte, outra coisa, essa propensão ao mal. Nós temos essa propensão ao mal, né? Mas é porque nós somos mal? Não, mas é porque ainda não melhoramos as nossas virtudes, né? As coisas boas, aquilo que a gente sabe que nós temos que fazer, nós ainda não conseguimos melhorar. E quando nós somos provados, né, neste mundo de provas e expiações, nós somos reprovados. Como aquele aluno que não estuda direito, né, que não se prepara direitinho para a prova, quando chega lá na matéria, ele até lembra, mas não sabe direitinho como é que faz, né? E aí ele acaba não passando naquela prova, né? E aí, como ele diz, né, nós vivemos num mundo em que a gente às vezes fala assim, né? Tem mais gente má do que gente boa. Tem mais mal do que bem. E aí a gente vai até a pergunta 932 do Livro dos Espíritos, inclusive é citado pelo André, né? E diz, né, lá a pergunta de Kardec é: por que que os maus são em maior número na Terra? E os espíritos dizem que não são, né? Que os maus não são, que é maior o número de pessoas boas, mas é que o mal, ele é mais audacioso, ele é mais corajoso, ele se coloca mais, né? E os espíritos bons são mais simples, fugiu a palavra aqui, são mais tímidos, né? Então, por isso é que tem essa... E como temos a nossa tendência, né, fica mais difícil. E outra coisa que é importante aqui que ele fala, que eu acho importante a gente falar, né, é a compreensão que nós temos de Deus, né? A compreensão, nós precisamos compreender melhor o significado de Deus na nossa vida, né? Nós já conseguimos compreender melhor, mas ainda não fazemos uma compreensão total. Quando Kardec pergunta o que é Deus, né, e os espíritos dizem que é a causa, né, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né, nós não conseguimos compreender o que quer dizer isso, inteligência suprema. Nós trazemos Deus para o nosso mundo. Nós trazemos Deus como uma pessoa física, né? Um espírito, né? Alguém que está lá para nos ajudar, para nos... E, na verdade, o que nós temos que compreender é que Deus, né? Essa inteligência suprema, ele criou todas as suas leis, né? Todas as suas leis já foram criadas quando ele criou o universo, né? Então, elas são criadas. E essas leis, se nós vamos de acordo com elas, sem infringi-las, nós teremos sempre tudo certo. Se nós infringirmos as leis, nós teremos dores e sofrimento. Então, assim, às vezes a gente usa aquele termozinho, né? Vai dar certo se Deus quiser. Deus não quer nada, né? Deus não manda nada, né? Deus já fez as suas leis. Então, se o que nós vamos fazer for o certo, for de acordo com as leis, ele vai dar certo, independente dele querer ou não. Porque o que Deus sempre quer, desde que nós reencarnamos, é que nós sejamos felizes, né? Que nós evoluamos e que sejamos felizes. Eu acho que seria isso o que eu queria mais falar. Acho que seria só isso daí, né? E aí, falando sobre a ordem, então é importante entender. Fala, Zé. Não, é só um comentário.
é muito importante. Os espíritos falaram que existem mais pessoas do bem, né, pessoas boas, do que espíritos que são esses que a gente citou, impuros, levianos, pseudo-sábios, tudo. Mas por que a nossa visão sempre enxerga isso? Ele explicou que eles se destacam, ou nós também, por um acaso, nós também já não passamos por isso. Todos nós já passamos por esse processo, Alcina, ou não? Olha, veja, a pergunta eu fui pegar aqui no Livro dos Espíritos, a 932. Então, a Kardec pergunta assim: por que neste mundo os maus exercem geralmente maior influência sobre os bons? E aí ele diz: pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Estes, quando quiserem, assumirão a preponderância. Então, veja, aquele espírito bom, ele tem que se sobrepor, ele tem que se colocar, né? E aí volta aquela conversa que nós estávamos. Deus há de prover. O que acontece? Nós aqui, ainda nessa escala de terceira ordem, de espírito imperfeito, nós ainda nem somos bons e nem somos maus. Às vezes nós somos bons, às vezes nós somos maus. É como está lá na pergunta 105. Nós somos espíritos neutros, né? Nós agimos de acordo com os nossos interesses. Então, quando nós temos mais tendências a ser bom, quando as nossas virtudes estão mais fortalecidas dentro da nossa maneira de ser, nós teremos comportamentos mais para o lado do mal, do bem. Os nossos interesses serão sempre o bem comum, né? Nós sempre vamos olhar o próximo em primeiro lugar. Quando os nossos defeitos sobrepõem as nossas virtudes, as nossas qualidades, nós vamos defender mais os nossos interesses. Eu tenho assim, na hora que ele estava falando, me veio assim muito na cabeça, né? Aquela coisa da mãe, né? Que a gente diz assim, né? Que a gente é uma leoa em relação aos nossos filhos. Não faça para os meus filhos, porque vai fazer para mim, né? Ou até o outro que diz, né? Quem dá doce para o meu filho, adoça a minha boca, qualquer coisa assim. Então, assim, muitas vezes o nosso filho não está certo. A atitude dele não está correta. Mas nós sempre vamos arrumar uma desculpa. Não, sabe como é, né? E a gente vai dar aquela brasileirada, né? Que a gente diz, né? Deus é brasileiro, né? Eu não desisto nunca, né? Porque Deus é brasileiro. Deus não é brasileiro, Deus não tem nacionalidade, né? Ele também fala, inclusive, numa parte aí, né? Que a gente às vezes vai fazer uma prece pedindo a Deus porque a gente quer determinada coisa, e a gente pede coisas materiais e fica esperando que Deus resolva. E voltamos à nossa conversa inicial. Deus não faz nada para ninguém. Ele criou as leis e está lá, né? Você tem o seu compromisso, você tem o teu planejamento reencarnatório. E esse planejamento, importante que se diga, esse planejamento, né? Nós escolhemos o gênero da prova, não o fato, porque nós não temos ainda estrutura, evolução suficiente para escolher o fato provatório, entendeu? Nós escolhemos o gênero de prova. Eu vou atravessar dificuldades financeiras. Eu vou atravessar muita infidelidade entre amigos,
Então, você escolhe o gênero de prova para você passar. Mas o fato, olha, eu vou passar por determinada coisa, né? Um acidente, não, isso daí ainda não temos capacidade, como Jesus, que escolheu o fato e não o gênero de prova que ele veio passar, né? Porque não era prova, era a missão de Jesus, né? Não sei se eu respondi o que tu perguntou. Não, né? foi bom. Eu só quero dar uma boa tarde aqui para Eliana Fernandes, que eu já tinha falado, Ana Wolff, Tereforte do Nascimento. Boa tarde a todos encarnados e desencarnados. A Urânia, boa tarde, amigos. Me atrasei. Urânia, seja bem-vinda. Ana Paula S. Alonso, Maria Joaquina Gonçalves Correia, o filho da Dona Lola, Frederico Pinheiro Ferro. O Frederico está aí assistindo aí, o filho da Dona Lola. Madalena Dias, boa tarde. Então, pessoal, nós estamos, para quem chegou tarde agora, nós estamos estudando do Livro dos Espíritos, do número 102 ao número 106. É importantíssimo, porque ele fala sobre os espíritos impuros, né? E a Alcina explanou bem sobre isso. Fala sobre os espíritos levianos, sobre os espíritos pseudo-sábios e os espíritos neutros, na qual são a maioria, né? Foi o que você colocou para nós. A maioria de nós, às vezes, estamos pendendo para um lado, pendendo para o outro, né? Esse planeta é mais ou menos o que é. É a mesma coisa, né? Exatamente. A nossa tendência. Inclusive, essa sexta classe, né, dos espíritos batedores e perturbadores, que até eu falei que nós, às vezes, estamos porque assim, quantas vezes a gente fala de alguma coisa que a gente não sabe direito? Não é? Que a gente não domina direito aquilo. Ou seja, aí nós estamos ali nos pseudo-sábios. É verdade, né? É verdade. Né? Ou até, por exemplo, né, que ele diz aqui, ó, nos levianos, eles são ignorantes, malignos, inconsequentes e zombeteiros. Quantas vezes, né, a gente tem uma atitude leviana, que depois a gente se arrepende, né? Agora, nessa sexta classe, enquanto estivermos aqui encarnados, nós não estamos nessa classe. Porque espíritos batedores e perturbadores é só o espírito desencarnado. Não, se bem que tem bastante espírito encarnado que também faz aqui, né? Tem bastante espírito encarnado. Batendo corda para fazer barulho. Mas essa é uma classe, né? Eles ficam mais no sentido, quando o Kardec fala aqui, os espíritos é mais no sentido dos espíritos das comunicações espirituais, né? E não deixam de ser, como é que se diz, espíritos imperfeitos. Porque os espíritos bons, né? E aí os espíritos puros a gente nem fala, mas os espíritos bons, esses não, veja que eles não teriam nenhuma dessas colocações, dessas como é que se fala? Nenhuma dessas atitudes. Né? Porque as suas características já prevalecem, as suas virtudes já são firmes, né? Ele já tem toda uma certeza daquilo. As suas necessidades físicas estão ali, ó, com as vontades espirituais. Eles estão ali, ó, no empate. Isso não sobrepõe a vontade divina. Ele está ali no empate. Em alguns momentos, ele dá mas ele... eu estou até antecipando a aula que vem. Mas, assim, em alguns momentos, a sua necessidade, a sua vontade de querer fazer a coisa errada, mas o espírito, ele já tem o domínio e ele diz, não, o certo é esse. Né? Perfeito. Então, nós ainda estamos nessa inferioridade. A Delmira Santos está falando aqui. Boa tarde a todos. Estamos ainda muito atrasados. O bom é sabermos que já encontramos o caminho. O bom é saber que já encontramos o caminho. Estamos muito atrasados, Alcina? Eu acho que sim, Zé.
lógico que aí a gente não pode pensar no espírito primitivo. Como o Newton descreveu nessas aulas passadas muito bem, falando sobre os primitivos, né? Quando a gente sai ali que a gente se torna, sair do princípio inteligente e passamos a ser espíritos, né? Então, nessa fase, nós já passamos muito, nós já melhoramos muito. Acredito que nós, que estamos dentro de um meio espiritual, não espírita só, mas de religiosidade, né? Eu acredito que nós batalhamos muito para fortalecer as nossas virtudes, para nos melhorar. Mas, como espíritos neutros, nós ainda temos muitas dificuldades. Nós ainda vivemos junto a espíritos bastante imperfeitos, que ainda têm defeitos muito acentuados e que fazem com que nós, que ainda não somos tão fortalecidos, tão determinados nas nossas vontades, a gente muitas vezes se deixe levar. É importante a gente pensar, fazer uma autoanálise. Quando a gente está falando sobre isso, sobre essas nossas imperfeições, fazer uma autoanálise. E nós vamos ver como ainda temos muito a caminhar. Muito, ainda temos muito. Né? Ainda temos muitas etapas, muitas encarnações para vencermos a matéria. Mas aí eu questiono. Eu não considero atrasado, eu considero no tempo necessário, das etapas que a gente tem que passar. Não é que nós não atrasamos o planeta em termos de evolução das pessoas, nós estamos caminhando nos passos de acordo com a nossa condição, tanto que faz parte de um planeta de provas e expiações. Então, é assim, não é que estamos atrasados, estamos no tempo que temos que estar mesmo, no tempo certo. Porque, que nem aconteceu uma pandemia agora, essa pandemia, ela veio por um acaso? Aconteceu? Não, é um processo que nós mesmos acabamos criando, provavelmente, a origem foi nossa. Isso, provavelmente, os espíritos superiores já sabiam que isso ia acontecer, e esse é um processo também que vai nos ajudar, ou não, né, dependendo de cada um. Então, eu acho que não é que nós estamos... É que a gente tem essa mania de inferioridade. Tudo estamos atrasados, precisamos... eu acho que aqui entra aquilo que você falou, exatamente quando você leu sobre a questão de temos que impor o bem para as pessoas, temos que levar evangelho para as pessoas, temos que começar a falar de forma positiva para as pessoas e não deixar que aqueles que se enquadram nos espíritos, né, da terceira ordem, dos espíritos imperfeitos, sobressaiam. Então, é isso só que falta. Agora, atrasar, não sei se seria o termo. Você usando essa palavra, atrasado, né, no sentido de voltar para trás, né? Voltar é para trás, né? Voltar é para trás. No sentido de andar para trás, né? Aí sim, aí não tem cabimento da gente pensar, porque realmente nós não voltamos, nós não andamos para trás. Aquilo que nós já aprendemos, continuamos, já está conosco, não vai alterar em nada, entendeu? Agora, me dá licença um minutinho? Tá, ok. É que, na realidade, é assim, para o pessoal que está assistindo, nós, o atraso que eu falo não é do que passou, mas sim daquilo onde poderíamos estar. Nós poderíamos estar melhor. Talvez é isso que a Delmira quis dizer, né? É que quando a gente fala em atrasado, né, dá a impressão de que você está falando atrasado
como você pensou, andando para trás. E não é a verdade, né? Nós poderíamos estar bem melhores. E aí eu volto àquilo que eu estava falando. Fazermos uma autoanálise, né? Nós não poderíamos estar melhor do que estamos hoje? Claro que poderíamos. Mas eu também penso, viu, Zé? E aí é uma coisa que a gente lê, escuta nas palestras e tudo, em que eles nos dizem que nós, os espíritos, né, a gente, quando está lá no planejamento, a gente acha que vai fazer um monte de coisa, né? Que a gente tem um monte de coisas por fazer e que a gente se programa e a gente diz assim, não, eu vou conseguir, eu vou fazer. Mas o que acontece? Chega na hora aqui, a gente não faz nenhuma parte daquilo que a gente se programou para fazer. Né? Perfeito. A gente não faz nenhuma 10ª parte. E o plano espiritual, nesse planejamento, já cortou uma outra parte. Né? Ele já cortou uma outra de tudo aquilo que a gente tinha se programado, eles já cortaram. Então, a gente não cumpre aquilo que a gente se programa para fazer. Então, a gente tem que se fortalecer. E falando naquilo que você falou, da gente ter que divulgar a doutrina, falar sobre ela, falar sim, mas exemplificar mais. Sim, sim. Né? Ter exatamente a presença de Jesus, do seu evangelho junto às pessoas. Né? Como disse, tem uma passagem de Paulo, né, que ele diz assim, né? Não é o Cristo que vive, mas ele que vive em mim. Né? Então, assim, não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Quer dizer, ele deixou de ser o Saulo e passou a ser o Paulo, que era o representante, o maior divulgador do Evangelho na Terra. Então é isso que eles nos pedem, né? Essa nossa postura faz com que aqueles que são maus ou que estão caminhando não te assediem tanto. Às vezes a gente até trocava essas conversas quando estávamos fazendo as reuniões presenciais, né? E quantas vezes a gente falava assim, hoje eu não vou não, no centro, eu tenho um aniversário, eu tenho uma festa, a sexta-feira não é dia de fazer trabalho, sexta-feira é dia de sair, é dia de uma... Então, assim, a gente não é mal, entendeu? Mas os nossos interesses, as nossas necessidades materiais sobrepõem a vontade do Espírito, que seria essa vontade. O que é essa vontade? É a determinação de fazer o certo. Tá bom, Alcina, tem mais 3 perguntas, vamos lá. Então, vamos lá. A Beatriz Souza, ela está fazendo, eu não sei se é uma pergunta, mas vamos lá. Eu posso desencarnar quantas vezes? Ou é necessário desencarnar quando eu não estou conseguindo fazer o bem aqui, no plano que me encontro? Vou repetir. Eu vou repetir. Por exemplo, ela está perguntando aí se ela tem que desencarnar quantas vezes. Não existe número definido de encarnações. Certo. Né? Nós, enquanto estamos na terceira e na segunda ordem, nós vamos desencarnar quantas vezes forem necessárias. Só quando estivermos na primeira ordem, que é de espíritos puros, é que aí não há mais a necessidade do reencarno. O outro comentário é assim, quando eu não estou conseguindo fazer o bem aqui no plano em que me encontro, ela pergunta, é necessário desencarnar quando eu não consigo fazer o bem? Não necessário. Não necessário. Agora, existem alguns casos de que, assim como existe a moratória, né, que é dado aos espíritos que estão fazendo as coisas boas, vide Divaldo, né, que ele até agradeceu pela moratória de mais algum tempo aqui junto com a gente, né,
Chico Xavier, que a gente sabe que ele teve algumas moratórias, né, para ele continuar junto da gente. Então, assim como tem casos assim, mas eles são raros, há também aqueles espíritos, e aí são esses espíritos que estão fazendo muito mal, entendeu? Não é uma coisa assim, não é essa coisa mais simples, são espíritos que estão fazendo, que estão atrasando muito o seu desenvolvimento espiritual, a sua evolução espiritual. Ele está atrasando por demais. Então, aí pode acontecer. Mas são casos raríssimos e não é por qualquer coisa, não. Eles tentam de todo... Porque reencarnar não é uma coisa fácil. Não é uma coisa simples de se fazer, né? Como a gente costuma dizer, quando você desencarnar, você vai para o fim da fila, né? E quantos tem na tua frente, né? Deixa eu só falar uma coisa para você. Tem umas perguntas para você, mas só quero fazer um comentário aqui da Delmira, que ela está falando, a Alcina captou bem o que eu quis dizer, né? Mas o Zé nos anima com seu otimismo e compreensão. E não é questão de otimismo e compreensão. Não é isso, não é isso. É assim, você hoje, a gente tem uma doutrina que nos esclarece, uma doutrina que nós abraçamos, que é a doutrina espírita. Ela é bem clara, ela nos liberta, ela nos dá força, ela nos acolhe. E aí eu digo para você assim, quando a gente quer, por exemplo, no meio artístico, eu estou cansado, a gente faz transmissões do Renato Prieto, por exemplo, né? Todo mundo sabe que de vez em quando eu faço uma transmissão do Renato. Se é um meu amigo, eu vou fazer, não tem problema nenhum. A dificuldade que as pessoas têm de compreender a doutrina, quem não é espírita. E aí eu digo assim, não é... Aí eu digo, mas é só o exemplo? Eu tenho que ser exemplo. Tem que ser exemplo. Mas tem que passar a doutrina. Tem que levar a palavra da doutrina para todo mundo. A gente fica com medo, não, a vizinha é evangélica, outro não posso, eu preciso de um empresário que nos ajude para fazer uma peça espírita ou para fazer uma live. Não, mas é espírita, o que é? Deve ser coisa de macumba, deve ser coisa... A gente fica o tempo todo se escondendo, né? Eu sou espírita, eu sou bonzinho, eu faço caridade. Só? Não. Leva a palavra da doutrina para as pessoas, gente. As pessoas precisam conhecer. E a gente sabe quantas pessoas, vide o tratamento que a gente faz à distância aqui, não são todos, tem muita gente que é católico, evangélico, budista, que está acompanhando o tratamento. Essas pessoas, elas estão sentindo um pouquinho do que é a doutrina, do que é sentir a presença dos espíritos. Levar essa doutrina é libertar muitas dessas pessoas. Nós não somos donos da verdade, não é isso que eu quero dizer. Eu só quero dizer que os espíritas têm que parar de se esconder. Só isso. Também, Zé. Muito bom, muito bom. Olha, a Eliana, a Regina Lago foi agora, né? Não foi. Não sei se caberia essa pergunta, mas é algo que eu quero saber há muito tempo. Quando desencarnados, nossos parentes vêm nos receber. Como se meu pai, minha mãe, meu marido nesse mundo me receberão? E se já estiverem reencarnados, como será feito isso? Como é que é, Zé? Eu me perdi no meio da... Desculpa. Vamos lá. Quando os parentes desencarnaram e ela vai ser recebida por eles, né? Tá. Como é que eu sei se meu pai, minha mãe e meu marido neste mundo vão me receberão? Se eles já estiverem... E se eles já estiverem reencarnados? Como será feito isso? A preocupação dela é que o pessoal receba ela e de que forma vai receber. E se eles já estiverem reencarnando, eu não vou ter ninguém para me receber? Não, a gente sempre tem alguém para nos receber. O principal estará lá, que é o nosso protetor. Esse está sempre lá, o nosso protetor. Mas a gente sempre terá outros espíritos, porque nós não podemos esquecer que nós não fazemos parte de uma encarnação. Né? Nós temos diversas encarnações. Né? E nessas tantas encarnações, nós também já tivemos, pode ser, outros pais, outras mães, outros tios, outros avós, outros maridos, outras esposas, né?
em cada encarnação, nós apenas mudamos o nosso papel. Né? Muitas vezes nós só mudamos o nosso papel. E pode acontecer, sim, de quando você desencarnar, o teu pai, ou a tua mãe, ou o teu avô já esteja reencarnado, né? Já preparando, muito provavelmente, às vezes, o teu retorno para o mundo material novamente. Mas, assim, quem vai te receber no mundo espiritual são espíritos também queridos seus, né? Espíritos amigos, espíritos familiares que vão te receber. Isso pode ficar tranquila que a gente nunca vai estar desamparado. Com certeza, com certeza. A Eliana Fernandes está fazendo um comentário que já foi falado sobre a questão do atraso, né? Da palavra do atraso, né? Sim. Ela falou atrasados em relação a quem ou o quê? Aos espíritos primitivos, estamos adiantados. Sim, sim. Não é? Ele faz, inclusive, um comentário nessa palestra dele, o André Sobreiro, que a gente sempre tem, que Kardec, e nós devemos sempre atentar para isso, que Kardec sempre usa essa ordem no sentido substantivo, né? Usando sempre no sentido substantivo e não adjetivo. Por que no sentido substantivo? Porque aí você sabe aonde ele está. Então, por exemplo, ele até cita, quando ele diz assim, Sócrates é um espírito perfeito. Então, você sabe que ele está lá na segunda ordem, né? Agora, se você disser espíritos atrasados em relação a quem? Porque aí, espírito atrasado é adjetivo. Espírito imperfeito é adjetivo, né? Ele é imperfeito em relação a, por exemplo, tendo eu como parâmetro, aquele que estiver mais adiantado do que eu, ele é perfeito. E mais atrasado do que eu, ele é imperfeito. Então, é de acordo com... Por isso, não podemos adjetivar os espíritos, e sim sempre dar um substantivo para eles, né? Perfeito. A Rosa Rodrigues fez uma pergunta. Os espíritos são criados iguais quando as faculdades... quanto às faculdades intelectuais? Sim. Nós fomos criados simples e ignorantes. Lá no começo, sim, né? A gente vem por toda essa criação, por todo Newton deu esse... Alcina, repete porque saiu cortado. Diga. Repete que saiu cortado a sua... Então, assim... Alcina. Nós fomos criados simples e ignorantes. Tá ruim? Não, tá congelado. Sai e volta. Tá bom? Tá bom agora? Não, tá congelado. Sai e volta, Não entendeu? voltou? Não. Voltou? A sua imagem está congelada. Tá. Dá uma saída Tá, e volta. eu vou saindo. Enquanto isso, eu estou dando um recado aqui. Peraí. Pessoal, só para lembrar vocês, terça-feira, Dr. Vladimir Batista vai estar falando sobre o medo, tá? Dr. Vladimir Batista vai falar sobre o medo na terça-feira, às 20 horas, no Ceará News Entrevista. E quarta-feira, às 18 horas, nós teremos o pessoal no Ceará News Comunidade, o pessoal do Gota de Leite, tá bom? E o programa da 11 às 20 horas na quarta-feira. Alcina, pode falar, pode continuar. Deu agora? Então, tá. Deu. Então, vamos lá. Então, assim, os espíritos, nós fomos criados simples e ignorantes, né? Então, a imagem, como eles dizem, a imagem e semelhança de Deus. Aí nós passamos, como princípio inteligente, nós passamos por todas aquelas etapas de conhecimento, de aprimoramento, de consciência, até chegarmos, né, a passarmos a espíritos. E aí, a partir deste momento, nós começamos a desenvolver a nossa inteligência e a nossa moralidade, através das reencarnações, desde os mundos primitivos, né, que estamos lá, fomos desde o mundo primitivo,
passando pelas provas e expiações, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos dos espíritos puros, né? Onde nós vamos chegar. Né? Então, assim, a inteligência, ela foi nos dado para todos. Nós somos criados ignorantes, mas com a inteligência lá em... Como é que eles chamam? Como é que é a palavra? Latente. Né? Latente. E aí, através das reencarnações, ela já começa a se desenvolver desde o princípio inteligente. Quando vivenciamos, né, o mundo mineral, vegetal e animal. Ali nós desenvolvemos os nossos instintos, né, que faz parte da inteligência. E aí depois, quando passamos a ser espíritos, né, aí nós vamos desenvolvendo através das reencarnações, através das experiências, nós vamos desenvolvendo o intelecto e a moralidade. Agora, infelizmente, o uso da inteligência de forma errada é que faz essas diferenças que existem hoje. Então eu posso, numa encarnação... E faz a gente evoluir mais depressa ou mais devagar. Porque quando nós chegarmos a espíritos puros, a balança, né, da inteligência e da moralidade estará equilibrada. Quando a gente lembra de Jesus, né, que é o modelo e guia nosso, né, nós vamos lembrar de Jesus. Né? Ele era um espírito altamente inteligente, ele dominava tudo e todos os assuntos e todas as pessoas, mas de uma moralidade que não se... Né? Nós não vimos ainda. Né? Então, assim, ela se equipara. No nosso caso, né, nós ainda temos mais conhecimento, e aí o nosso mundo de provas e expiações, a gente pode perceber isso muito claramente, em que nós temos espíritos altamente inteligentes, mas que são dessa terceira ordem, que são imperfeitos. Porque inteligência não é sinal de perfeição. Nós somos espíritos perfectíveis, ou seja, nós podemos evoluir, nós podemos aprender. Perfeito. Eu quero dar um grande abraço para o nosso amigo. Aliás, quem quiser uma churrascada, quem quiser um churrasco bem gostoso, ele está fazendo até churrasco vegano agora. Um grande abraço ao João Francisco Rossini, lá de Uruguaiana, João. Eu estou brincando com ele, porque ele não é vegano, ele gosta de carne mesmo, né? Sim. E a gente brinca com ele. João, faz tempo, hein? Apareça mais, João. Só mais um comentário da Beatriz, e depois eu queria convidar você, o seguinte, como a gente não vai ter música no final, você podia cantar. Você não quer cantar pra gente, Alcina? Poupa o ouvido do pessoal. Como nós não temos música, ela vai fazer uma prece no final pra gente, tá bom? Deixa eu ler o da Beatriz Souza aqui, ó. Verdade. Falo por mim. Eu cresci no Evangelho e meus pais diziam que o Espiritismo era uma coisa do mal. Mas hoje eu não vejo nada disso. Até mesmo porque me sinto muito bem com essa doutrina e me completo com tanta harmonia e quero aprender muito. Foi aquilo que estávamos falando, né, da interpretação do Espiritismo e de levar a doutrina para as pessoas entenderem o que é a doutrina, né? E não ouvir falar. Na verdade, Zé, não existe religião má. O que existe é a aplicação dela indevidamente. É verdade. Né? Porque até tem uma frase, eu não sei quem que falou, me desculpa, eu não sei quem foi que falou, né? Que a gente, perguntaram para a pessoa, foi Dalai Lama, qual era a melhor religião? Aí ele disse, aquela que faz a pessoa, o cidadão... Conexão, Alcina. Sim, mesmo, num bandista, no católico. Alcina, você congelou de novo, Alcina. Leve
só o bem, é só uns aos outros como eu vos amei. Essa é a máxima do Evangelho do Cristo. Então não tem quem congelou foi você. Não, eu tô ok. É a tua imagem. Reinicia, por favor, o seu. Tá bom? Enquanto isso, eu vou dar assim, o João Francisco, a gente vai fazer as orações. Eu vou passar aí os nomes que você me passou aqui para o nosso grupo de orações. Dá uma reiniciada, viu, Alcina? A gente vai fazer a prece para encerrar. A Eliana já se animou. Gente, vai ter, se eu não me engano, vai ter um jantar vegano no Luiz Monteiro de Barros, agora em agosto. Você lembra o dia, Rob? Não, né? Não lembra de cabeça o dia? O jantar vegano lá do Wilson, do Luiz Monteiro de Barros? Quando que passou? Vai passar ainda, vai ser agora, em agosto. Você não lembra qual foi? Não, até porque o Wilson disse que não tinha a data certa. Já tem data, já tem data. Já. Quando ele deu a entrevista, ele não sabia a data. Disse que era no mês de agosto. Tá. A Alcina tá voltando. Tá esperando a Alcina voltar. Isso, aí. Já está retornando. Calminha. Vamos lá. A Alcina já está retornando. Vamos aguardar um pouquinho. E falar para vocês aí, a Eliana falou do vegano. João Francisco, o dia que você fizer uma churrascada vegana, eu pego um avião e vou até Uruguaiana para comer. Tá bom? Se for vegano, eu vou. Alcina está voltando. Vamos lá. Atenção, vamos lá, Alcina. Agora sim. Está voltando, vamos aguardar. Para a gente fazer a prece final. Pessoal, atenção pessoal do grupo de desobsessão do Seara de José. Aqueles que tiveram dificuldade com o Zoom, com a videoconferência, eu vou ficar na próxima meia hora, ao término daqui, na próxima meia hora eu vou passar um link para vocês testarem. Quem não conseguiu, tenta agora, na próxima meia hora. Nós vamos encerrar aqui a live e você vai ter meia hora aí para testar o Zoom aí, o pessoal que não conseguiu, a turma da desobsessão. A Eliana Fernandes, Alcina, está falando aqui. Pergunta do Livro dos Espíritos 842. Qual é a melhor religião? A resposta é igual a do Dalai Lama. Não é? Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eu não tenho aqui, pera. Deixa eu ver se eu acho aqui a minha. Eu tenho aqui, ó. Tá, todo mundo anda com o Livro dos Espíritos aqui, né? É 842 aqui, ó. Sim. Achou? Como todas as doutrinas têm a pretensão de ser a única expressão da verdade, por que sinais podemos reconhecer a que tem o direito de se apresentar como tal? Aí a resposta é dos espíritos. Essa será a que produza mais homens de bem e menos hipócritas. Quer dizer, que pratiquem a lei de amor e caridade na sua maior pureza e na sua aplicação mais ampla. Por esse sinal reconhecereis que uma doutrina é boa, pois toda doutrina que tiver por consequência semear a desunião e estabelecer divisões entre os filhos de Deus, só pode ser falsa e perniciosa. Perfeito, tá certo. Exatamente, porque as doutrinas, elas são baseadas no Novo Testamento, no Evangelho de Jesus, ou no Velho Testamento, que é Moisés, né? Então, assim, não tem como falar a não ser de amor, de respeito, de compaixão, de fraternidade. Então, aquilo que se fala, e assim, não é a religião, né, Zé? Não é a religião, são os homens que fazem o entendimento do Evangelho a seu prazer, a seu interesse. Voltamos lá nos espíritos neutros. É verdade, é verdade. Até que essas coisas. Aqui, ó. Se eleva sobre o lugar. Não estou achando aqui. O que ele fala? Que é de acordo com seus interesses. Né? Tá que certo. nós somos bons de acordo com o interesse. Só para dar o apanhado final aqui, João Francisco, um abraço, mandou para o Robin um abraço também. Eliana Fernandes deu uma risada, a Sueli Manfredi agradeceu a Alcina pelo estudo de hoje, avisando que o Newton vai estar de volta na sexta-feira que vem. Regina Lago também está agradecendo. A Rosa Rodrigues, Alcina, gratidão pela maravilhosa aula de hoje. E Alcina, dá para fazer uma prece direcionada para os pais, no Dia dos Pais, agora domingo? Dá para a gente fazer uma prece para eles?
Posso fazer. Vamos Eu lá? espero não chorar, né? Não. Quer que eu ponha uma musiquinha, não? Não. Pode pôr, mas olha, corre o risco de eu não fazer ela até o fim, hein? Mas espera só um pouquinho, então. Deixa eu pôr uma musiquinha para todo mundo ouvir, né? A gente... Eu quero agradecer a todos, tá? Pelo momento, né, da gente estar junto, de poder ter estudado mais uma tarde, né? Que possamos compreender sempre essa doutrina maravilhosa. Pode começar, Alcina, eu já vou pondo aqui, vou colocando aqui já já. Vamos então fechar os nossos olhos, agradecendo a Deus e a Jesus, aos espíritos amigos que nesta tarde estão conosco, nos envolvendo e nos protegendo, ajudando-nos a compreender os ensinamentos desta doutrina que nos liberta, que nos faz mais felizes, mais equilibrados. Agradecemos, Jesus, pelos teus ensinamentos no Evangelho, pela tua passagem junto a nós, trazendo tantos ensinamentos, tantos comportamentos, e que tenhamos a determinação, a coragem, a força, que tenhamos a predisposição de cumprirmos com aquilo que planejamos antes de reencarnarmos nesta existência. Que não voltemos ao mundo espiritual envergonhados por não termos conseguido colocar em prática aquilo que nós nos comprometemos a fazer. Neste momento, Jesus, nós fazemos uma oração por todos os pais. Aquela figura humana que tem como tarefa nesta encarnação, além do amor, além da condição material, mas também de dar a orientação. E todos eles, Senhor, temos a certeza, fazem aquilo que entendem ser o melhor. Porque o sentimento do amor, o sentimento de gratidão a Deus pela oportunidade de ter um filho nesta existência, faz com que façamos sempre o melhor. Nós te pedimos, Jesus, que envolva a todos estes irmãos, encarnados ou desencarnados, mas que tiveram e que têm a figura do Pai, que eles sejam envolvidos em muito amor, em muito carinho, em muita gratidão por tudo que fazem, pelas orientações que dão aos seus filhos. Por aqueles, vamos pedir, Senhor, também por aqueles que não conseguem, seja o motivo que for, Senhor, desempenhar o seu papel de acordo com o seu compromisso, mas que eles sejam também envolvidos e abençoados, Senhor, pelo teu infinito amor.
Amanhã, domingo, dia 9 de agosto, comemora-se o Dia dos Pais. Este ano, em virtude da pandemia, em muitos lugares não haverá a união, a reunião para o almoço, para festejar este dia. Mas que os festejos, que a comemoração esteja no coração de cada filho, agradecido por tudo que recebe ou que recebeu de seu Pai. Que Jesus envolva e proteja a todos eles. Muito obrigado. Que Jesus nos ampare, nos proteja, seja conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa tarde a todos, um bom domingo para todos e para todos que são pais, né? Para vocês Obrigado. Curte bastante teu pequeno aí, tá? E todos os que estão nos ouvindo agora ou que vão nos ouvir depois, né? Que todos eles sejam abraçados em nome de Jesus. Muita paz, muita alegria a todos. Fiquem com Deus. Sintam-se abraçados e acolhidos. Isso. Muita Tchau, paz a gente. todos. Tchau, Fiquem com gente. Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Apoio Panificadora Pinheiro Machado, Farmácia Ativa, Tâmega Turismo e Seguros, Securserve Corretora de Seguros, Íntegra Empreendimentos Imobiliários. Gostou do nosso conteúdo? Acessem nossas redes sociais.